Olá, e estamos de volta à prévia do Encontro Nacional das Estatais. E hoje conversando com o Procurador do Estado e professor Anacleto Abdus Santos e também com o advogado e professor Ricardo Alexandre Sampaio, que estarão presentes no Encontro Nacional das Estatais. E uma das principais discussões será sobre as implicações da Lei nº 13.303 de 2016. Professor Ricardo, a Lei das Estatais prevê a necessidade de gestão de risco com elaboração da matriz de riscos em alguns contratos. Na sua avaliação, a adoção de mecanismos para identificar e tratar os riscos trará benefícios concretos nas contratações das estatais? Bom, em primeiro lugar, acho que é interessante nós avaliarmos com precisão essa disciplina da Lei 13.303, porque em relação ao regime anterior há aí uma inovação. A elaboração de matriz de risco ela já é adotada em contratos de parceria público-privada, contratos de concessões, mas nos contratos da administração pública ainda é uma novidade, que foi introduzida nesse regime contratual instituído pela Lei 13.303. Trata-se de uma cláusula contratual que tem o objetivo de antever situações futuras incertas, riscos, que afetam o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, a relação de equivalência entre os custos que a contratada assume para executar o contrato e a remuneração devida pela empresa estatal. Sob essa ótica, eu penso que a adoção de uma matriz de risco nesses contratos é extremamente interessante e constitui um diferencial positivo, porque ela antecipa a solução para problemas que nós sabemos que habitualmente acabam acontecendo nessas contratações, especialmente nos contratos que envolvem determinados objetos, obras e valores mais expressivos. É muito comum que ao longo da execução de uma obra, um objeto que se estende ao longo do tempo, aconteçam essas situações supervenientes, incertas e que acabam afetando a relação econômico-financeira do contrato. Se nós não temos uma cláusula contratual definindo uma matriz de riscos, ou seja, promovendo uma alocação do ônus financeiro dessas situações incertas, futuras, as partes terão que discutir como resolverão esse fato quando ele ocorrer. Com isso, nós sabemos, a execução do contrato, no mais das vezes, acaba sendo prejudicada. Afinal de contas, o contratado quer uma revisão no preço e a contratante se nega a fazê-lo. Com a matriz de riscos, essa discussão deixa de existir. Afinal de contas, o contrato dará a resposta. O contrato trará, assim, a segurança necessária para o seu desenvolvimento. Então, sob esse enfoque, eu penso que, especialmente para essas contratações mais complexas, de objetos mais complexos, que se submetem a esse cenário de um maior risco afetando o equilíbrio econômico-financeiro, e também contratos que envolvem um vulto financeiro maior, a matriz de risco é extremamente interessante. Mas há um aspecto na lei que vem despertando discussão, que diz respeito à obrigatoriedade de se adotar a cláusula de matriz de riscos em todos os contratos, ou não, né? Qual deve ser a orientação? Por que essa discussão surgiu? A Lei 13.303 ela trata da matriz de riscos em dois momentos. Quando ela define os requisitos para a contratação de obras e serviços de engenharia pelos regimes de execução de contratação integrada e contratação semi-integrada. Então ela diz, nesses contratos, frise-se, obra, serviços de engenharia, pelos regimes de contratação integrada e semi-integrada. A elaboração, a adoção da matriz de risco será obrigatória. Quando ela trata das demais contratações, ela não traz uma disciplina prevendo ou não a necessidade de adoção. Contudo, no seu artigo 69, quando ela traz as cláusulas necessárias em todos os contratos, um dos itens, matriz de riscos. Então, há quem tenha, nesse momento, interpretado essas disposições da lei no seguinte sentido. Como se trata de uma cláusula necessária, é preciso que exista em todos os contratos. E o fato de a lei ter previsto a obrigatoriedade apenas nos contratos de obras e serviços de engenharia, por aqueles regimes de execução, não eliminaria essa necessidade.
Eu tenho me filiado a uma outra corrente, a corrente segundo a qual, para obras e serviços de engenharia, pelos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o legislador exigiu. É uma condição indispensável. Tem que se elaborar a matriz de risco. Agora, para as demais contratações, outros serviços ou compras, objetos menos complexos, ficaria a critério da própria empresa estatal. Ou seja, a lei haveria conferido, então, uma margem de discricionariedade. E, nesse caso, aquela disciplina do artigo 69, ela deve ser interpretada conforme essa sistemática que nós extraímos da própria lei. Ou seja, a matriz de risco será uma cláusula necessária nos contratos, quando couber, quando adotada, quando assim a empresa estatal resolver instituir essa condição. Mas esse é um tema que eu reconheço, gera bastante discussão e eu acredito que no próprio encontro do qual nós participaremos, esse tema deve vir à tona e aí nós teremos lá uma oportunidade para explorar cada uma dessas orientações. Afinal de contas, o objetivo é esse, né? É nós refletirmos quais as melhores decisões nesse momento para a implantação desse regime. Muito obrigada pela sua resposta. Professora Anacleto, na fase contratual, qual a importante alteração e qual seria uma boa prática a ser adotada para guiar a aplicação do novo regime jurídico? Os contratos celebrados pelas empresas estatais, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, até a edição da Lei 13.303 de 2016, tinham o mesmo tratamento jurídico dos contratos celebrados por toda a administração pública. Pouco importando se nós estivéssemos tratando de ministérios, departamentos, órgãos ou empresas. A lei trouxe, a nova lei das estatais, um regime especial e próprio para as empresas privadas de natureza estatal. Uma das características fundamentais em relação à alteração dos contratos é o fato de que, até a edição da nova lei, os contratos celebrados pelas estatais eram caracterizados como contratos administrativos. O que dá a marca registrada desses contratos eram as chamadas prerrogativas exorbitantes, coisas que a administração pública podia e pode ainda, a administração direta e autárquica, fazer nos contratos, que não é comum ou é inviável nos contratos celebrados pelas empresas privadas, pelas pessoas particulares, contratos que não contam com a participação do Estado. Uma dessas prerrogativas exorbitantes é para a administração pública direta e autárquica ainda, e deixa de existir no regime da nova lei, a prerrogativa de modificação unilateral dos contratos. O artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93, prevê que as empresas contratadas têm obrigação de aceitar alterações acrescendo ou suprimindo condições do contrato, o objeto do contrato, até os limites que a própria lei estabelece. O artigo 81, parágrafo 1º da nova lei, dá um tratamento diferente para essa questão. Ele diz assim: o contratado poderá aceitar acréscimos e supressões nos percentuais que a lei estabelece. O que leva a uma interpretação inevitável, no sentido de que, a partir da edição da nova lei, as empresas estatais não podem mais alterar, impor acréscimos ou impor supressões ao objeto do contrato, sem que a parte contrária, sem que a parte contratada aceite, acate essas modificações. O que produz para as empresas estatais um ônus jurídico, um ônus material, um dever jurídico muito importante e substancial. Porque essa modificação, essa prerrogativa de alterar unilateralmente os contratos, sempre foi utilizada como uma forma de adaptar os contratos a situações novas, supervenientes, coisas que acontecem na vida dos contratos e que não podiam ser previstas. Mas também eram utilizadas essas prerrogativas de modificação para ajustar o contrato a falhas, a erros, a defeitos de planejamento. A administração pública, ao planejar um contrato, deixa de prever uma determinada hipótese, falha na execução do planejamento, da configuração da contratação,
e ao longo da execução contratual podia utilizar dessa prerrogativa para impor acréscimos ou impor supressões, adaptando o contrato à real necessidade da empresa. Desaparece essa prerrogativa. Eu não acho que os contratos celebrados agora pelas empresas são contratos tipicamente privados ou exclusivamente privados. Na minha visão, os contratos celebrados pelas empresas estatais agora são uma terceira categoria de contratos. Nós temos os contratos privados, os contratos administrativos, da administração pública direta e autárquica, e os contratos regidos pela Lei 13.303, porque algumas das prerrogativas ditas exorbitantes, ainda que não com essa roupagem, elas ainda permanecem. Por exemplo, a prerrogativa de aplicar sanções sem perspectiva de autoexecutoriedade, sem necessidade do Poder Judiciário conferir a execuibilidade da sanção. A prerrogativa de fiscalizar os contratos, que é típica também dos contratos administrativos, caracterizada como uma prerrogativa exorbitante. De qualquer sorte, para concluir, a principal característica dos contratos agora, na minha visão, é a prerrogativa ou a impossibilidade, de alteração unilateral dos contratos. Alteração agora só pela via consensual. E na esteira de matriz de riscos, a lei prevê ainda uma disposição bem importante. Risco a respeito de evento superveniente que for alocado, que for posicionado na matriz de riscos desde o início como de responsabilidade do contratado, não pode ser objeto de um aditivo contratual. Não pode haver modificação nesta distribuição de riscos original, para evitarmos violação a outros princípios que serão melhor revelados no nosso encontro da Lei das Estatais. Muito obrigada. E para finalizar, eu gostaria de pedir um fechamento de cada um com recomendações principais sobre este tema. Professor Ricardo. Penso que, especialmente os empregados das empresas estatais que participarão do encontro, eles terão uma oportunidade ímpar para o esclarecimento das dúvidas que, porventura, ainda existam para a aplicação da lei. Nós vemos um momento exatamente de transição, né? A partir do dia 1º de julho deste ano, a lei deve ser aplicada. A lei prevê a necessidade da edição de um regulamento interno de licitações e contratos para sua melhor aplicação, e nós sabemos que muitas empresas estatais ainda não possuem esse regulamento. Isso não afastará o dever de já submeter suas licitações e contratos a partir do dia 1º de julho a esse novo regime. Então, aqueles empregados das empresas estatais que vivem agora esse momento de transição com ou sem regulamento, precisam se preparar, porque a partir do 1º de julho nós teremos mudanças. Penso assim que o encontro será justamente o momento para o esclarecimento dessas dúvidas finais, esses ajustes, essa preparação, né? Nós precisamos aproveitar esse momento para a elucidação e preparação assim, das empresas estatais para o novo regime. É com esse intuito que nós vamos participar do encontro, estando lá aberto para os debates, para os questionamentos, tentando contribuir com a preparação para a aplicação desse novo regime. Muito obrigada. Professora Anacleto. Uma das maiores dificuldades de tratar com uma lei nova são as novidades que ela traz. Porque uma lei nova, para a sua aplicação, nós não podemos contar com precedentes judiciais, não podemos contar com precedentes dos tribunais de contas, do controle interno. Podemos contar pouco ainda, no plano da Lei 13.303 de 2016, com o material doutrinário. Ainda são escassas as produções doutrinárias sobre o assunto, o que faz com que um encontro como esse seja uma excepcional oportunidade para uma troca, não apenas para uma absorção de informações que serão impostas, mas para uma troca de informações a respeito de aspectos polêmicos da lei. A lei traz inovações fundamentais sobre deveres que têm que ser cumpridos pelas empresas estatais, até agora, daqui a pouco, 1º de julho de 2018, como a adequação de todos os documentos, não apenas
o regulamento interno, mas é preciso que as empresas se estruturem para adequar o seu estatuto social, para produzir código de conduta e integridade, para produzir código de governança, para produzir manuais de gestão de riscos. E não é só produção de materiais e de normas, é a capacitação e a preparação do corpo funcional para tratar destas normas, para aplicar essas novas normas. Logo, esta oportunidade do nosso evento é uma oportunidade ímpar, estaremos lá para ajudar os servidores e, por que não dizer, para aprender também com todos aqueles que participarem do evento, porque a cada encontro e a cada debate sobre uma lei nova e uma lei tão importante que traz inovações tão fundamentais para a administração pública brasileira, afinal de contas, o nosso universo, o nosso público é de centenas, se não milhares de empresas, se nós considerarmos as empresas estatais dos municípios também, e que são empresas que têm porte mínimo, algumas empresas têm 8 ou 10 empregados, e outras empresas estatais têm milhares de empregados, com mais ou com menos estrutura, todas elas submetidas à mesma lei e aos mesmos problemas de interpretação e de aplicação que são comuns. Portanto, será uma oportunidade muito bacana para que nós possamos aprender um pouco mais sobre essa tão importante lei. Muito obrigada, professor Anacleto. Obrigada, professor Ricardo, por suas considerações. E você não deixe de conhecer o programa completo do Encontro Nacional das Estatais no portal zenit.com.br. E eu te espero no próximo encontro. Tchau!